caso Epstein vem chocando o mundo. 3 milhões de páginas vieram a público e cada descoberta nos mostra que o nível das atrocidades parece não ter limites. Recentemente, em um dos e-mails e formulários de transferência bancária relacionados com Epstein, JP Morgan e o Wachovia Bank, aparece uma conta chamada Baal Name. Mas qual a relação de um demônio do Antigo Testamento bíblico com um bilionário pedófilo envolvido em rituais sombrios, tráfico humano e até mesmo canibalismo? Vem comigo. Mas quem é Baal? O falso deus cananita, adorado no mundo antigo como o deus da colheita e da fertilidade. Seus cultos incluíam rituais sexuais e sacrifícios humanos que seus adeptos praticavam com a intenção de garantir uma colheita próspera, bem como a multiplicação de seus gados e a fertilidade de suas mulheres. Costumava-se associar o nome de Baal aos locais em que o culto era plenamente estabelecido, como por exemplo, Baal Peor, Baal Gad ou Baal Hermon. Essa religião exerceu grande influência sobre Israel no Antigo Testamento. Os israelitas não expulsaram totalmente os cananitas como Deus havia ordenado. Em virtude disso, com o passar do tempo, envolveram-se em casamentos com eles e misturaram seus rituais com a adoração ao Deus da Bíblia, Javé. Essa tendência foi intensificada pelo apelo sensual dos rituais cananitas. O auge do culto a Baal se deu por volta do ano de 875 a.C., quando o perverso rei Acabe de Israel casou-se com a princesa fenícia Jezabel, uma das mulheres mais perversas citadas na Bíblia. Como rainha, Jezabel usou todo o poder da monarquia para perseguir os profetas de Deus e promover a adoração a Baal. O problema foi tão grave que as escrituras relatam que restaram naquela época somente 7.000 pessoas fiéis a Deus em todo o reino. Mas a crise foi resolvida e a restauração da fé da nação foi efetuada graças à ação decisiva do profeta Elias. Com o trágico fim de Jezabel, Baal e seus adoradores pareceram ficar esquecidos dos papéis mofados da história. Mas o mal sobreviveu e migrou entre as culturas durante os séculos, oculto nos porões das elites, onde é adorado nas sombras, em meio às abominações e atrocidades. Em épocas passadas, pactos sombrios com os deuses eram selados com sangue humano. Essas práticas se espalharam, mas talvez nunca tenham morrido. O registro bíblico, historiadores clássicos e a arqueologia atestam uma verdade brutal. Os cananeus praticavam o sacrifício de crianças, e o culto a Baal e Moloque se espalhou muito além das fronteiras do antigo Israel. Os gregos escreveram sobre isso, os romanos condenaram, e o próprio solo, em lugares como Cartago, ainda guarda as evidências. Mas essa jornada nos faz perguntar: se a religião se espalhou tanto, será que ela realmente desapareceu? Ou apenas foi para a clandestinidade, preservada não em templos públicos, mas em símbolos e correntes ocultas de tradições esotéricas? Hoje, vamos em busca dos altares perdidos de Baal e do que a sua sobrevivência pode significar. Em Cartago, arqueólogos descobriram os Tophets, santuários a céu aberto repletos de urnas contendo os restos queimados de crianças. Na Sardenha e em Malta, colônias fenícias deixaram para trás bacias de pedra, plataformas sacrificiais e inscrições invocando Baal. Isso não são lendas, é história. Mas o mistério começa quando olhamos além do Mediterrâneo, para lugares onde a arqueologia é menos clara, mas os padrões são perturbadoramente familiares. Um epicentro anterior de sacrifício humano na América do Norte pode ter sido visto nas culturas construtoras de montes no Vale do Mississippi. Em Cahokia e em outros sítios mississippianos, arqueólogos encontraram plataformas cerimoniais e sepultamentos sacrificiais em massa, evidências de assassinatos rituais. Há paralelos simbólicos marcantes tanto com a Mesoamérica quanto com a antiga Canaã, e mais ao sudeste, outros povos praticaram o sacrifício humano muitos séculos depois, mesmo após ele ter sido interrompido na Mesoamérica. Os Calusa da Flórida construíram templos sobre montes para sacrifícios humanos, e os Timucuã da Flórida e da costa da Geórgia sacrificavam seus filhos primogênitos.
E se esses povos e lugares realmente marcam onde a visão de mundo cananeia se espalhou de alguma forma, o que aconteceu com o poder por trás deles? Alguns pesquisadores acreditam que os altares de Baal eram exatamente isso. Marcadores geográficos onde a influência espiritual era convidada, concentrada e, de certa forma, uma reivindicação espiritual era ancorada. Para os arqueólogos, esses locais são artefatos históricos, mas para praticantes de batalha espiritual, pastores e intercessores, eles são algo completamente diferente: campos de batalha. Altares e rituais de sangue criam permissões legais para a autoridade e atividade de poderes das trevas que precisam ser renunciadas e derrotadas por meio da batalha espiritual. E é por isso que Deus deu o mandamento divino de Êxodo 34:13. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas sagradas e cortareis os seus postes ídolos. Portanto, mesmo que os sacrifícios humanos tenham desaparecido da vista do público, os pactos antigos e sombrios não desapareceram. Então, como a cosmovisão e o impacto espiritual por trás deles podem ter continuado por muito tempo depois e até hoje? Gregos, romanos e gauleses mantiveram versões do sacrifício humano até o período clássico, embora cada vez mais raras e muitas vezes ritualizadas de maneiras simbólicas ou ocultas. Isso foi herdado diretamente do Oriente Próximo, ou essas sociedades estavam bebendo da mesma fonte, os seres caídos e seus descendentes nefilins descritos em Gênesis 6 e no livro de Enoque. Isso é debatido, mas podemos ver isso. Os símbolos e estruturas do Antigo Oriente Próximo aparecem em toda parte nas religiões de mistério do mundo antigo. Cultos iniciáticos centrados em ritos secretos, conhecimento oculto e transformação pessoal, até mesmo anteriores à queda de Cartago. Portanto, a influência não é linear, é ecossistêmica, diferentes culturas bebendo do mesmo poço espiritual. Com o passar dos séculos, esses motivos migraram por novos canais à medida que a Europa medieval herdava as antigas cosmologias. Alguns apontam para os cruzados, refletido em acusações posteriores contra os cavaleiros templários. Outros rastreiam essas ideias através do misticismo judaico na Cabala e de manuscritos esotéricos silenciosamente transportados entre culturas. Estudiosos islâmicos medievais também desempenharam um papel crucial ao preservar e traduzir textos herméticos e do Antigo Oriente Próximo. O simbolismo sacrificial, as invocações antigas e outros vestígios nunca estiveram realmente adormecidos. Eles simplesmente migraram. Divindades com chifres, corujas, pilares, fogueiras de sacrifício e serpentes persistiram na esotérica ocidental como metáforas de transformação, iluminação ou conhecimento oculto. A arquitetura espiritual se transformou, adaptou e sobreviveu. Mas mais tarde, outros grupos preservaram esses símbolos de forma ainda mais intencional. Durante o Iluminismo, sociedades secretas por toda a Europa passaram a incorporá-los em seus rituais, símbolos e práticas. Baphomet é um exemplo da evolução do simbolismo, pois não é uma sobrevivência direta do culto a Baal ou Moloque, mas representa uma das formas em que essa imagem acabou se transformando, uma figura composta, com chifres e portadora de uma chama, que reúne elementos-chave há muito associados às antigas divindades sacrificiais do Oriente Próximo, representando tanto o poder quanto a perversão. Rosacruzes e os primeiros escritores maçônicos faziam referência a tradições de sabedoria perdidas, conectadas ao mundo antigo. Os Rosacruzes afirmavam possuir uma linhagem que remontava à antiguidade. Maçons do século XVIII abraçaram imagens do Templo de Salomão, do Egito e da arquitetura fenícia. O que importa é que os símbolos ressurgiram em seu uso com um significado renovado e, ao fazer isso, mantiveram aspectos dessa antiga visão de mundo vivos, preservando uma ponte entre os altares antigos e o mundo moderno.
Nessa ponte para os tempos modernos, podemos argumentar que agora vemos esses símbolos em grandes eventos culturais e instituições globais. Símbolos ligados ao sacrifício, ao conhecimento proibido e a antigos poderes sombrios ressurgiram, muitas vezes como entretenimento, arte ou metáfora. Ou será que é mais do que isso? Se os altares originais representavam lugares onde pactos sombrios eram feitos, então a persistência de seus símbolos hoje sugere que os próprios pactos talvez nunca tenham sido quebrados. O impacto ao longo das eras é debatido, mas vemos indícios que podem muito bem sugerir que sua presença não estava apenas mantendo uma superstição. Ela estava preservando a busca pelo poder por meios obscuros, o chamado pacto com o diabo. Grande parte da escuridão que vemos neste mundo parece avassaladora quando observamos a escala do tráfico humano, aborto, genocídio e outras formas pelas quais vidas inocentes são prejudicadas ou destruídas. E certamente há humanos que participam e até impulsionam esses males. De fato, para alguns, isso é mais do que avassalador ao tentar identificar os humanos em posições de poder. É simplesmente demais para alguns suportarem. E enquanto muitos querem culpar elites sombrias, e se forem os mesmos personagens da antiguidade que, de certa forma, ainda estão puxando as cordas? E se isso não for preservado pelas eras por planos minuciosos, passados em segredo e linhagens, mas pela própria permanência dessas entidades sombrias? Faz tão pouco sentido que mentes humanas queiram arquitetar planos fundamentalmente anti-humanos, mas sim os seres rebeldes que travaram guerra contra a humanidade desde o princípio. Cada era tem seus símbolos e suas sombras, e cada era deve escolher sob qual aliança viverá, quais deuses servirá, aqueles que exigem sangue ou aquele que derramou o próprio para quebrar o ciclo. O vídeo a seguir é um trecho de um podcast com Anya Epstein, hoje conhecida como Anya Wick, sobrinha de Jeffrey Epstein e uma das vítimas dos rituais e abusos satânicos da elite desse mundo sombrio. O vídeo está traduzido por inteligência artificial. Eu opto por traduzir os vídeos para melhor entendimento e dinâmica dos conteúdos. Prefiro isso do que as legendas. Porém, sempre confiro se a tradução ficou fiel ao original, se é aquilo que a pessoa está mesmo dizendo. Nesse caso, também está ok, porém está na tradução mais simples, porque acabaram meus créditos para tradução premium, e conta até com sincronização labial, porém consome o dobro de créditos. Agora, só mês que vem. Sou amador, gente. Meu canal não é monetizado, eu não recebo do YouTube, eu pago para produzir. É um hobby. Embora eu goste bastante de fazer isso. Mas por via das dúvidas, eu deixei o link para o conteúdo original na descrição, tá? Ali você vai poder conferir o podcast na íntegra. Podcast do palestrante e ativista Sean Atwood. Está em inglês, mas dá para ativar as legendas em português e assistir tranquilamente e conferir, que foi isso mesmo que ela falou. Agora vamos à entrevista da sobrinha do Epstein. Então, qual que era o culto que você mencionou antes, o antigo? O Culto de Baal. Eu sei muito pouco sobre isso. Minha família constantemente se fazia passar por judia, diante de todos em público. Mas eu admitia isso quando estava a portas fechadas durante os jantares da Páscoa judaica, quando era drogado. Somos satanistas. Pelo que vejo agora, o que eu realmente consigo entender, o público já se deu conta disso, mas os chama de Illuminati. E acho isso interessante, porque Illuminati significa iluminado. Eu percebo os Illuminati, na verdade, como indivíduos como você, outros conspiracionistas como Alex Jones, até mesmo pessoas como Kanye West, que têm tentado iluminar as pessoas sobre isso. Na minha visão pessoal, eu realmente não acredito que essa seja uma organização totalmente unificada, mas sim uma vasta e desorganizada coleção dispersa de indivíduos que foram iluminados para o culto sombrio de Baal. São mais de 3 milhões de páginas. Ainda tem muita coisa para vir à tona, mas o pouco que veio já embrulha o estômago e choca. Mas Fábio, se eles mandam no mundo, como permitiram que tudo isso viesse para a superfície? Afinal de contas, há muitos poderosos, atolados até o pescoço. Mas há um princípio no mundo espiritual de que nada fica encoberto para sempre. Preste atenção nessas palavras de Jesus. Nada é encoberto, que não venha a ser revelado, e oculto, que não venha a ser conhecido. Lucas, capítulo 12, versículo 2. O mundo espiritual trabalha através de revelações. O verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia,
é o Deus da verdade. Nele não há engano nem mentira. Então ele revelou-se a si mesmo e os seus planos para este mundo nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Ali ele revelou as origens e o fim da nossa história e deste mundo. Para quem estuda a Bíblia, essas coisas não são novidades e sabe que o mundo vai piorar, não vai melhorar, pelo menos até a volta de Cristo. O reino das trevas também segue o princípio da revelação, porém parcial. Satanás é obrigado a respeitar o princípio da revelação. Por isso, os diversos simbolismos na cultura, nos artistas, filmes, etc. Eles vivem jogando coisas nas nossas caras, e quem estiver um pouquinho mais atento vai perceber que é muito mais do que manifestação artística ou cultural. Mas como seus planos são sórdidos, pois a Bíblia mesmo diz que ele não veio senão para matar, roubar e destruir, muitos dos seus intentos e ações são feitos nas sombras. Por isso, seus adoradores são chamados de ocultistas. Mas, no tempo certo, Deus mesmo se encarrega de revelá-las, para que se cumpra o seu propósito e a sua palavra. O nome do último livro da Bíblia significa revelação. Não vá pensar que as coisas que a elite deste mundo faz são novas. Estão sendo reveladas agora. Mas isso é praticado pelos donos deste mundo em cada geração, desde que o pecado entrou no mundo. O mundo não é um parque de diversões. Sabe qual é o adjetivo que a palavra de Deus utiliza para se referir a este mundo? Mundo tenebroso. Desde a queda no Éden, ele está sob a regência de Satanás. E aqueles que o governam, durante todas as gerações, respondem diretamente a ele. Mas os sinais apontam que o fim e a restauração de todas as coisas se aproximam. Este mundo será refeito e o bastão da governança finalmente voltará para Deus e o seu Cristo, em um mundo onde habitará a justiça. Mas a Bíblia nos diz também que, antes disso, Deus executará o seu justo juízo e vingança contra todos os seus inimigos, sejam eles humanos de todas as eras, anjos caídos ou espíritos imundos, demônios. Minha oração é para que Deus nos conceda entendimento e sabedoria, para que possamos encontrá-lo enquanto estamos no tempo aceitável, antes do grande e terrível dia do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, onde você estiver. Um forte abraço e até o próximo vídeo.